Olá, meninas. Tudo bem? Me chamo Lúcia Menezes, tenho 58 anos e moro sozinha em uma casinha antiga, de janelas azuis, bem perto da praia, aqui em Florianópolis. Faz 7 anos que perdi o meu marido e desde então aprendi a conviver com o silêncio e com o som das marés que se repetem lá fora como se o tempo não passasse. As manhãs sempre foram iguais. Café quente, pão com manteiga e o rádio ligado bem baixinho só para não ouvir meus próprios pensamentos. Meu filho, o Eduardo, mora em Joinville e quase não aparece. Diz que o trabalho toma todo o tempo, mas eu sei que o mundo moderno anda rápido demais para se lembrar das pessoas que ficaram paradas no meio do caminho. Eu me acostumei com a solidão, mas naquele dia um som diferente quebrou o silêncio da rua. Era o barulho de caixas, madeira raspando, vozes apressadas. Eu deixei o café sobre a mesa e fui até a janela, curiosa, quando vi um rapaz tentando equilibrar uma estante enorme sozinho no portão da casa ao lado. A casa estava vazia há meses e o som da mudança parecia um sinal de que algo novo estava prestes a começar. O rapaz tinha o rosto suado, a camiseta grudada no corpo e um sorriso que misturava cansaço e entusiasmo. Eu gritei da varanda: "Cuidado, menino! Essa estante vai te enterrar vivo!" Ele riu alto e o som do riso dele encheu o ar de um jeito que há tempos eu não ouvia. "Já comecei, agora tenho que terminar", respondeu com aquela teimosia leve de quem ainda acredita que dá conta de tudo. E eu, sem perceber, fiquei ali parada, olhando o movimento dele como quem assiste a um filme antigo do qual já conhece o final, mas não consegue parar de ver. Mais tarde, quando o sol já baixava e o vento trazia cheiro de maresia, a campainha tocou. Abri a porta e lá estava ele, com o cabelo bagunçado e um sorriso sem graça. "Oi, eu sou o Gabriel, me mudei hoje para a casa ao lado. Vim pedir desculpa pelo barulho, deve ter sido um inferno." Eu respondi rindo: "Inferno é o que acontece quando não há som nenhum, meu filho. Bem-vindo ao bairro." Ele agradeceu, ajeitando a mochila no ombro. "Eu vou cursar arquitetura na Federal, então pode se preparar para me ver estudando plantas, maquetes e errando muito na cozinha." Eu respondi: "Errar faz parte do aprendizado. E eu gosto de vizinhos que erram com barulho, pelo menos a casa parece mais viva." Ele riu e aquele riso dele ficou ecoando dentro de mim por um tempo que não sei explicar. Antes de ir embora, ele olhou para as flores do meu jardim e disse: "São lindas. A senhora cuida delas sozinha?" Eu disse que sim, que era o meu passatempo preferido, e ele respondeu com sinceridade: "Dá para ver, tem amor em cada folha." E eu percebi que aquele rapaz tinha um olhar diferente, um jeito de ver o mundo que não cabia na idade que tinha. No dia seguinte, eu estava varrendo a calçada quando o vi novamente, carregando uma caixa nos braços. Ele acenou de longe e veio até mim. "Trouxe uma coisa para a senhora", disse, entregando um pequeno vaso com uma suculenta dentro. "Para agradecer pela recepção e pela paciência. Dizem que plantas assim trazem sorte." Eu segurei o vasinho entre as mãos e senti o calor do gesto mais do que o peso da terra. "Sorte eu já ganhei quando ganhei esse presente, Gabriel", falei sorrindo. Ele baixou os olhos, meio tímido. "Então estamos empatados, dona Lúcia, porque acho que dei sorte de ter uma vizinha como a senhora." Eu ri, tentando disfarçar o rubor que me subiu ao rosto. "Deixa de conversa e vai arrumar suas coisas, rapaz. Casa nova exige coragem e muita disposição." Ele se despediu com aquele mesmo sorriso, e quando virou as costas, o vento soprou os cabelos dele e levantou o perfume suave de sabonete novo que ficou no ar. À tarde, quando o sol já dourava as janelas, eu estava sentada na varanda lendo um livro de poesias, quando ouvi uma voz chamando: "Dona Lúcia?" Era ele, de novo, com uma lata de tinta nas mãos. "Será que a senhora teria um pincel emprestado? Esqueci o meu em Lages e estou querendo dar uma cara nova para o portão." Eu fui até a cozinha e voltei com o pincel mais velho que tinha. "Aqui está, não repare, ele já viu dias melhores." Ele pegou e sorriu. "Assim como a gente, né?" Eu parei por um segundo, surpresa com a maturidade daquela frase. "Você fala como quem já viveu demais para tão pouco tempo." Ele deu os ombros. "Talvez eu só tenha prestado atenção demais no que os outros ignoram."
e voltou a pintar, calado, concentrado. Fiquei observando da varanda e havia algo hipnótico na forma como ele se movia, como se cada gesto dele tivesse uma calma que o mundo desaprendeu. Quando terminou, veio devolver o pincel. Não ficou perfeito, mas ficou melhor do que estava. Eu olhei e disse: "A imperfeição é o que faz a beleza durar." Ele me olhou de um jeito que fez o tempo parar por alguns segundos. "Você tem uma forma bonita de dizer as coisas." Eu, sem saber o que responder, apenas sorri e disse: "E você tem um jeito bonito de ouvir." Por um instante, o silêncio entre nós pareceu cheio de significados. E quando ele se despediu, o som da porta dele batendo soou diferente. Pela primeira vez em muitos anos, eu me peguei esperando o dia seguinte com uma ansiedade que não sentia desde os 20 e poucos anos. Naquela noite, quando o vento começou a soprar mais forte, eu fiquei na cama pensando no quanto é estranho quando a vida muda sem pedir licença. Um simples vizinho novo, um sorriso no portão e, de repente, o coração que parecia adormecido começa a dar sinais de que ainda sabe pulsar. Me peguei imaginando o que mais aquele rapaz escondia por trás da voz calma e do olhar atento. Será que ele também sentia falta de alguém para conversar? Será que, como eu, ele carregava a solidão em silêncio, disfarçado em pequenas gentilezas? Adormeci com o barulho distante do mar e o som da risada dele ecoando na minha memória. E naquele instante, sem perceber, eu soube que algo dentro de mim estava mudando. Algo desperto, delicado e perigoso. A sensação de que talvez o tempo não tivesse acabado para mim. Nos dias que se seguiram, a presença de Gabriel começou a se misturar com a minha rotina como se ele sempre tivesse feito parte dela. Eu já não estranhava o som dos passos dele passando pelo portão, nem a voz doce e despreocupada chamando meu nome com aquele sotaque leve do interior. Era curioso como um simples "Bom dia, Dona Lúcia" parecia iluminar o quintal inteiro. Às vezes ele aparecia com o uniforme amarrotado da faculdade, os olhos cansados, mas sempre com um sorriso pronto. "Passei a noite fazendo maquete, olha estrago", dizia levantando as mãos cheias de tinta e cola. Eu ria e oferecia café. "Isso se chama juventude, meu filho. A gente ainda acha que pode vencer o sono com força de vontade." Ele se sentava na varanda, apoiava o cotovelo na mesa e olhava o mar ao fundo, como se procurasse respostas ali. "Sabe, eu vim para Florianópolis achando que ia ser fácil, mas às vezes dá um vazio, como se nada fizesse sentido." Eu olhava para ele e via em cada palavra a inquietude que um dia também me acompanhou quando eu era jovem. O sentido vem com o tempo, Gabriel. E às vezes o tempo vem disfarçado de pessoas que cruzam nosso caminho. Ele sorriu de canto, e naquele momento eu senti algo que não sabia nomear, uma mistura de ternura e de cuidado, como se quisesse protegê-lo do mundo. Certa manhã, ele apareceu no portão com uma sacola na mão e um ar vitorioso. "Hoje é o dia da revanche, Dona Lúcia. Decidi aprender a cozinhar de verdade." Eu perguntei rindo: "E que vai ser a vítima da vez?" Ele ergueu a sacola com orgulho. "Risoto de frango. Já vi uns vídeos, não tem erro." Eu o deixei entrar e em poucos minutos a cozinha parecia um campo de guerra. Ele picava a cebola com um ar concentrado, mas as lágrimas escorriam sem piedade. "Tá chorando por causa da cebola ou da vida?" brinquei. Ele riu, fungando. "Talvez das duas." O cheiro começou a se espalhar, meio queimado, meio promissor. Quando provei a primeira colherada, ele me observou com expectativa. "E aí, passei?" Eu fiz suspense, fingindo pensar. "Ficou interessante." Ele bufou, fingindo ofensa. "Interessante é o jeito educado de dizer que tá ruim." Eu ri alto e ele acompanhou. No meio da bagunça, percebi o quanto aquele riso compartilhado fazia bem. Era leve, sincero, e por um momento me esqueci da solidão. Com o passar dos dias, nossas conversas ficaram mais profundas. Ele falava sobre os sonhos de construir casas que fizessem as pessoas se sentirem seguras, não apenas protegidas da chuva.
mas acolhidas pelo espaço. Eu ouvia com atenção, fascinada por aquela sensibilidade rara em alguém tão jovem. Você fala da arquitetura como se fosse poesia, eu disse certa vez. Ele respondeu sem hesitar. É que toda casa tem uma alma, dona Lúcia, e eu quero aprender a ouvir as delas. Fiquei em silêncio por alguns segundos, admirando aquela forma pura de enxergar o mundo. Talvez você já saiba ouvir mais do que ele imagina, falei. E ele apenas sorriu, um sorriso tímido, mas cheio de significado. A cada dia, eu ouvia com olhos diferentes, não apenas como vizinho gentil, mas como alguém que, sem perceber, estava devolvendo cor ao meu mundo. Numa tarde nublada, o vento começou a soprar mais forte e o céu ficou pesado de chuva. Gabriel apareceu com um casaco fino e um semblante preocupado. Achei que podia te ajudar a fechar as janelas antes da tempestade, disse entrando apressado. Eu agradeci, surpresa, e juntos corremos pela casa, batendo portais e puxando cortinas enquanto os trovões se aproximavam. Quando o primeiro raio cortou o céu, ele se assustou e riu nervoso. Detesto trovões. Eu, com um sorriso, disse. Também sempre tive medo, mas aprendi que quando o som é forte, o perigo já passou. Ele ficou olhando para mim, sério. A senhora sempre encontra um jeito de acalmar tudo, né? E naquele olhar, percebi algo novo, uma curiosidade que atravessava a amizade e tocava uma fronteira perigosa. Talvez seja o costume de viver sozinha. A gente aprende a conversar com o medo até ele se cansar. Ele respondeu baixinho. Eu não quero que a senhora tenha que conversar com ele sozinha. No dia seguinte, ele bateu a porta trazendo um presente, um pequeno rádio antigo, de madeira, que havia consertado. Lembra que a senhora disse que o seu parou de funcionar? Achei que devia te devolver o som das manhãs. Quando liguei, a música suave que saiu dos alto-falantes encheu a sala de nostalgia. Gabriel, você tem mãos de artista, eu disse emocionada. Tenho vontade de cuidar das coisas que acho bonitas, respondeu com simplicidade. Eu senti as palavras dele entrarem como uma brisa morna. Aquele gesto dizia mais do que qualquer confissão. Era carinho, era presença, era vida. As semanas se tornaram meses e eu já não sabia onde terminava minha rotina e começava a dele. Ele aparecia para tomar café, contava sobre as provas, reclamava dos professores e às vezes apenas ficava em silêncio ao meu lado olhando o mar. Uma tarde, ele me perguntou: a senhora acredita que duas pessoas podem se encontrar na hora errada? Eu hesitei, escolhendo bem as palavras. Acredito que às vezes a hora não é errada, a vida que tem outros planos. Ele assentiu, pensativo. E se a gente quiser insistir mesmo assim? Eu o encarei e respondi: então que insista, mas esteja preparado para pagar o preço. Ele sorriu, meio triste. A senhora fala como quem já pagou caro demais. E eu, sem negar, disse apenas: já paguei, mas ainda estou aqui. Uma noite, eu ouvi passos no quintal e saí assustada, achando que fosse alguém estranho. Era Gabriel, segurando um pote de vidro cheio de luzes piscando. Vagalumes, explicou rindo. Achei que a senhora fosse gostar. Eu observei encantada, as luzes refletindo no face dele e senti uma emoção estranha subir pelo peito. Você deveria guardar essa sensibilidade, Gabriel. É o tipo de coisa que o tempo tenta apagar. Ele me olhou sério. Talvez seja por isso que eu gosto de vir aqui. A senhora me lembra que o tempo também pode ensinar. Fiquei em silêncio e, naquele instante, percebi que o sentimento crescendo entre nós não era apenas afeto. Era algo que eu tinha medo de nomear, mas que já não podia negar. Quando ele foi embora naquela noite, ficou um vazio diferente na casa. Eu apaguei as luzes, mas o quarto parecia cheio da presença dele, do som da voz dele, do brilho suave dos vagalumes que ainda dançavam na minha memória. Deitei e pensei no quanto a vida é imprevisível. A gente passa anos achando que o coração se aposentou e, de repente, ele decide trabalhar dobrado. E foi assim, entre café, conversas e pequenos gestos, que o Gabriel
começou a ocupar um espaço dentro de mim que nenhuma solidão mais conseguiu preencher. Eu ainda não sabia o que era aquilo, mas sentia que estava prestes a mudar tudo. Naquela semana, o céu parecia pesado demais, como se o tempo tivesse decidido ficar em silêncio junto comigo. O vento frio vinha do mar e se infiltrava pelas frestas das janelas, trazendo o cheiro da chuva que estava por vir. Eu estava na cozinha preparando um chá, quando as luzes começaram a piscar, e em poucos segundos toda a rua mergulhou na escuridão. Suspirei, acostumada com as quedas de energia, mas antes que pudesse acender uma vela, ouvi batidas suaves na porta. Quando abri, encontrei Gabriel ali, com uma lanterna em uma mão e 2 canecas na outra. Achei que a senhora podia querer companhia no escuro, disse sorrindo, e antes que eu respondesse, já estava entrando com cheiro de chocolate quente tomando conta da casa. Eu ri, tentando esconder a surpresa. Você devia estar estudando e não se metendo a herói de vizinhança. Ele se sentou à mesa, colocou as canecas e respondeu. Herói eu não sou, mas detesto pensar que alguém pode estar sozinha enquanto o mundo apaga. Sentei-me diante dele e, por um instante, o silêncio entre nós se tornou mais intenso do que qualquer palavra. O barulho da chuva começou a bater no telhado e a chama das velas tremulava, dançando na parede. Ele passou os dedos pelos cabelos, distraído, e disse baixinho. Sabe, Lúcia, às vezes eu me pergunto se as pessoas ainda lembram o que é conversar de verdade, sem pressa, sem celular, sem máscara. Eu encarei e respondi. Acho que a gente só lembra quando o escuro força a parar. Ele riu, e naquele riso havia uma sinceridade que me desmontou por dentro. Conversamos por horas, falamos sobre livros, sobre o medo do futuro, sobre como a vida às vezes parece escapar pelos dedos. Gabriel contou sobre o pai ausente, sobre o peso de crescer tentando provar algo para alguém que nunca estava lá para ver. Eu ouvi, calada, sentindo vontade de abraçá-lo. Quando terminou, disse em voz baixa, não sei por que estou te dizendo isso. Acho que é porque aqui eu não preciso fingir nada. Eu sorri, tentando conter a emoção. Talvez porque eu também aprendi a fingir por muito tempo. Ele me olhou e, por um instante, seus olhos refletiram a luz da vela de um jeito que fez meu coração acelerar. Você tem um olhar sereno, Lúcia, mas dá para ver que guarda tempestades lá dentro. Eu ri, meio nervosa. E você tem um olhar curioso demais para um rapaz da sua idade. Ele respondeu, quase sussurrando. Curioso não, só atento ao que o mundo tenta esconder. E foi então que o tempo pareceu parar. O som da chuva ficou distante, as velas diminuíram e só havia aquele olhar, profundo, sincero, proibido. Eu tentei desviar, mas não consegui. Ele estendeu a mão devagar, tocando as minhas como quem pede licença. O toque foi leve, mas atravessou cada pedaço do meu corpo. Gabriel, murmurei com a voz trêmula, isso não devia acontecer. Ele inclinou a cabeça, ainda segurando minha mão, mas aconteceu. Então ele se aproximou e me beijou. Foi um beijo breve, tenso, cheio de medo e ternura. Um beijo que misturava culpa e desejo, como se o coração tivesse decidido ignorar a razão por um instante. Quando nos afastamos, fiquei sem fôlego. Não faça isso de novo. Pedi, mas minha voz soava mais como um pedido para que ele não me deixasse. Ele respondeu com um sorriso triste. Posso prometer que vou tentar, mas não posso prometer que vou conseguir. Naquela noite, depois que ele foi embora, fiquei andando pela casa como uma menina perdida. Toquei os lábios e ainda sentia o calor daquele instante. Me olhei no espelho e mal me reconheci. Fazia anos que ninguém me olhava daquele jeito, como se eu ainda fosse capaz de despertar algo em alguém. O que você está fazendo, Lúcia? Perguntei para o reflexo e o silêncio respondeu com um brilho novo nos meus olhos. Dormi pouco, e o pouco que dormi foi cheio de lembranças do toque dele, da voz suave, do riso que enchia a sala. No dia seguinte, quando o sol finalmente reapareceu, eu tentava agir como se nada tivesse acontecido. Fiquei no jardim, fingindo me ocupar com as plantas, quando ouvi o portão se abrir. Era ele, com as mãos nos bolsos e o olhar meio sem jeito.
Trouxe pão fresco. Achei que a senhora ia gostar. Fiquei parada, tentando encontrar uma forma de manter distância sem afastá-lo de vez. Não precisava, Gabriel. Você devia estar na aula. Ele respondeu: preciso mais de paz do que de professor hoje. Senti o coração apertar. Sobre ontem. Comecei, mas ele me interrompeu. Não precisa se justificar, Lúcia. Eu sei o que foi aquilo. E não me arrependo. Eu respirei fundo. Mas devia. O mundo não entende o que não cabe nas regras dele. Ele deu um passo à frente. Então que o mundo aprenda, ou que a gente aprenda a não depender dele. As palavras dele me feriram e me curaram ao mesmo tempo. Eu queria ser forte, colocar um ponto final, mas cada gesto, cada frase, cada olhar dele me puxava de volta para um lugar que eu nem sabia que existia mais dentro de mim. Você tem a vida inteira pela frente. Tentei argumentar, e eu já vivi o suficiente para saber como essas histórias terminam. Ele respondeu com um tom calmo e profundo. Eu não estou preocupado com o final, Lúcia. Só quero viver o agora. E o agora é você. Aquela declaração ficou pairando no ar. Eu evitava sair de casa quando ouvia o som dos passos dele, mas minha vontade era correr para a porta e fingir qualquer desculpa para vê-lo. Às vezes ele deixava pequenos bilhetes na minha caixa de correio, desenhos de casas, frases de livros, uma flor seca entre as folhas. Um deles dizia: nem todo encontro precisa ser eterno, mas alguns são necessários. Li e li aquelas palavras até o papel quase se desfazer. Era um garoto com alma de velho e eu uma mulher tentando disfarçar o quanto ainda queria acreditar no impossível. Numa tarde de domingo, o céu estava novamente nublado e o ar carregava aquele cheiro doce de fim de tarde. Eu estava sentada na varanda lendo, quando ele apareceu com um violão. Posso tocar aqui? E antes que eu respondesse, já estava afinando as cordas. Tocou uma música lenta, melancólica, e no meio da melodia disse: essa música fala sobre gente que chega devagar e muda tudo sem perceber. Eu fiquei sem palavras, apenas o observei. Quando terminou, ele levantou os olhos e disse: se eu for embora amanhã, quero que saiba que te encontrei no momento certo. Eu senti as lágrimas subirem, mas disfarcei. E você fala como quem já sabe o que vai acontecer. Ele sorriu e matou com a mensa valdice. Talvez eu só saiba que tudo que é bonito demais costuma ser breve. Naquela noite, quando ele foi embora, o som do violão ainda ecoava na minha cabeça. Senti o coração pesado, dividido entre a razão e o desejo, entre o medo do julgamento e a vontade de viver. Eu fechei as janelas, apaguei as luzes e sentei no escuro, abraçando o travesseiro. Lá fora o mar batia forte e dentro de mim algo batia ainda mais alto. Eu não sabia o que o futuro reservava, mas naquele instante eu já não podia negar. O Gabriel havia acendido uma chama que eu pensei estar apagada para sempre. Aquela semana começou diferente, pesada, com um ar estranho que eu não sabia explicar. O silêncio entre mim e Gabriel, que antes era confortável, passou a ser cheio de cuidado e hesitação. Nossos olhares se desviavam mais do que se encontravam, e eu percebia nele um tipo de medo que parecia espelhar o meu. Ainda assim, ele continuava vindo. Um dia apareceu com um buquê de flores do campo e disse, meio sem jeito, que tinha visto no caminho da faculdade e lembrado de mim. Eu ri, tentando quebrar o clima tenso, e disse que flores não duravam muito tempo. Ao que ele respondeu que o que importa é o que se sente enquanto elas duram. Fiquei em silêncio, segurando aquelas flores como quem segura algo que sabe que vai perder. À noite, o vento soprava forte. E eu fiquei parada, olhando o mar pela janela, tentando entender em que momento um simples vizinho havia se tornado o centro das minhas inquietações. Quando batiam as 10 horas, ouvi o som do portão e, assustada, fui ver. Era o Gabriel, com o cabelo molhado e o olhar aflito. Desculpa vir a essa hora, Lúcia, mas precisei te ver. Ele entrou antes que eu dissesse qualquer coisa e ficou ali, parado, olhando para mim como se as palavras não descessem.
Eu não consigo mais fingir que tá tudo normal. Não consigo te ver e fingir que não sinto. Eu respirei fundo, tentando manter a razão. Gabriel, isso é errado, você sabe. Ele deu um passo à frente. Errado é fingir que eu não te amo. Aquelas palavras me atingiram como uma onda gelada. Amar. Ele havia dito amar. E eu percebi que não tinha forças para negar o que também me consumia. Ainda assim, eu disse baixinho: o amor não basta, Gabriel. O mundo é cruel. Ele respondeu, com os olhos marejados: então que o mundo seja cruel, mas que a gente tenha coragem de existir dentro dele. E naquele momento, eu entendi que ele era muito mais corajoso do que eu. Na manhã seguinte, o destino resolveu testar essa coragem. Eduardo apareceu sem avisar, dizendo que estava com saudades e que queria almoçar comigo. Fiquei feliz, mas inquieta. A casa ainda tinha vestígios da presença de Gabriel. Um livro sobre a mesa, uma caneca esquecida, um perfume discreto no ar. Passei a manhã inteira arrumando tudo, tentando apagar os rastros de algo que eu mesma não sabia como esconder. Quando ele chegou, o rosto cansado e o sorriso tenso denunciavam que algo não ia bem. Você anda diferente, mãe. Tem algo que não quer me contar. Eu tentei disfarçar. Talvez seja só o ar do mar que está me fazendo bem. Ele riu sem humor. Ou alguém. E antes que eu dissesse qualquer coisa, ouvi o portão bater. Era Gabriel, trazendo uma sacola de pães e o sorriso inocente de quem não fazia ideia da tempestade que estava prestes a começar. Bom dia, dona Lúcia. Trouxe o pão quentinho para... A voz dele sumiu quando viu Eduardo na cozinha. O silêncio foi imediato e cortante. Quem é esse rapaz? Perguntou meu filho, cruzando os braços. Eu hesitei, buscando as palavras certas. É o Gabriel, meu vizinho. Tem me ajudado com algumas coisas da casa. Eduardo olhou de cima a baixo com desconfiança. Ah, o vizinho. Bastante atencioso, pelo visto. Gabriel tentou ser educado, estendendo a mão. Prazer, sou estudante de arquitetura. Eduardo não correspondeu. Interessante, Gabriel. Gente tão prestativa assim é difícil de achar hoje em dia. O tom de voz dele tinha veneno escondido. Eu respirei fundo, tentando manter a calma, e pedi que se sentassem. O almoço foi um campo minado. Cada palavra parecia uma provocação disfarçada. Eu olhava de um para o outro e sentia o chão sumir aos poucos. Quando Gabriel se levantou para ir embora, eu o acompanhei até o portão e ele disse baixinho: desculpa, não devia ter vindo. Acho que compliquei tudo. Eu o segurei pelo braço e respondi: não se culpe. O que nos complica é o que mais nos revela. Ele sorriu de leve, mas o olhar era de quem já pressentia o desfecho. Nos dias seguintes, Eduardo começou a vir com mais frequência. Quero passar um tempo contigo, mãe, dizia ele, mas eu sabia que ele só estava vigiando, tentando entender o que acontecia. Gabriel evitava aparecer, e aquele silêncio repentino me partia em dois. Certa noite, depois que Eduardo saiu, eu ouvi batidas suaves na porta. Era ele, o rosto cansado, o olhar cheio de incertezas. Não quero ser problema na sua vida, Lúcia. Eu o fiz entrar, e as palavras dele saíam rápidas, aflitas. Seu filho me odeia, eu sinto, e eu não posso te ver sofrer por algo que é só nosso. Eu toquei o rosto dele e respondi: o que a gente tem não é pequeno, Gabriel. Só nasceu no lugar errado. Ele segurou minha mão apertando com força. Se amar alguém for errado, então não quero acertar nunca. E antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ele me beijou com uma urgência que misturava amor e desespero. Foi um beijo longo, dolorido, de quem já sabe que está se despedindo. Quando se afastou, os olhos dele estavam marejados. Eu tô cansado de esconder, Lúcia. Quero poder te ver sem medo. Eu sussurrei. E eu quero te ver sem culpa. Mas o mundo não nos dá esse luxo. Ele abaixou a cabeça e disse: então talvez eu precise ir, antes que ele nos tire o pouco que ainda temos. Naquela noite mal dormi. Fiquei acordada ouvindo o som do mar,
pensando em tudo que poderia ter sido e não foi. Na manhã seguinte, Eduardo voltou, batendo a porta com força. Podemos conversar? Sentei-me na mesa e ele foi direto. Eu vi ele sair daqui outro dia, à noite. Eu não sou burro, mãe. Me diz a verdade. O que está acontecendo? Eu tremi, sentindo o coração disparar. Nada do que você pensa é simples, Eduardo. Eu só encontrei alguém que me fez sentir viva outra vez. Ele olhou para mim com raiva e incredulidade. Esse alguém tem 20 e poucos anos, mãe. É quase da minha idade. Como você pôde? As lágrimas começaram a descer antes que eu percebesse. Eu não planejei, Eduardo. Eu só vivi. E talvez, pela primeira vez, vivi de verdade. Ele levantou, furioso. Você destruiu tudo que eu acreditava sobre o meu pai, sobre nós. Eu tenho vergonha. Vergonha? Repeti. Vergonha devia sentir quem julga sem entender. Eu perdi o seu pai, perdi amigos, perdi tempo demais tentando ser o que esperavam de mim. E agora que encontrei algo bom, você me pede para abrir mão? Ele ficou em silêncio por alguns segundos, depois disse apenas: se é isso que você escolheu, então não volte mais comigo. Saiu batendo a porta e o barulho ecoou na casa como um trovão. Fiquei ali parada, sem chão, sentindo o gosto salgado das lágrimas. A casa estava vazia, o cheiro de flores murchas ainda no ar. E pela primeira vez, percebi que o amor, quando chega tarde demais, traz junto o peso de todos os anos que não vivemos. Peguei o telefone, pensando em ligar para Gabriel, mas desisti. Fiquei só, abraçada a mim mesma, com o eco das palavras do meu filho e a lembrança daquele beijo que parecia prometer e se despedir, ao mesmo tempo. O mundo lá fora continuava. O mar seguia batendo na areia e, dentro de mim, a tempestade ainda não tinha passado. Eu não sabia o que viria depois. Só sabia que algo tinha se quebrado e que, de alguma forma, o amor e a culpa agora dividiam o mesmo espaço dentro de mim. Naquela manhã, o céu amanheceu claro, mas o ar carregava um presságio de partida. Eu acordei mais cedo do que de costume, com o coração pesado e um vazio que parecia anunciar o fim de alguma coisa. O cheiro de café não me animava, e a casa, tão silenciosa, parecia maior do que nunca. Desde a discussão com Eduardo, o silêncio dele me acompanhava como uma sombra, e a ausência de Gabriel do outro lado do muro era como uma ferida que não cicatrizava. As flores que ele tinha me dado estavam quase secas, e eu não tinha coragem de jogá-las fora. Fiquei olhando o jardim, imaginando o som da voz dele chamando meu nome, o jeito distraído de ajeitar o cabelo enquanto falava das aulas, o sorriso torto que deixava os olhos mais leves. Tudo nele era lembrança agora, uma lembrança que ainda respirava dentro de mim. Peguei a chaleira e o som da água fervendo me trouxe de volta ao presente. Mas antes que eu pudesse me sentar, ouvi batidas no portão. Meu coração disparou. Abri e lá estava ele, parado com uma mochila nas costas e o olhar cansado. "Lúcia, posso entrar?" perguntou com a voz baixa, quase trêmula. Eu apenas acenei, sentindo um nó se formar na garganta. Ele entrou, olhou ao redor como quem quer guardar os detalhes de um lugar que ama e disse devagar: "Recebi uma proposta de estágio em Curitiba. Vou aceitar." Por um instante eu não consegui respirar. Fiquei olhando para ele, tentando entender se aquilo era uma despedida ou um pedido de permissão para ir. "Curitiba?" repeti com a voz embargada. Ele assentiu. "É uma boa oportunidade. Trabalhar com um arquiteto que admiro muito. Acho que é o certo." Engoli em seco, tentando sorrir. "É claro que é o certo. Você sempre foi corajoso, Gabriel, e a coragem precisa de espaço para crescer." Ele abaixou a cabeça e disse: "Mas esse espaço me leva para longe de você." Aquelas palavras me atravessaram e por um instante pensei em implorar para que ficasse. Mas não fiz. A vida não espera, meu querido. E o amor, se é verdadeiro, também não prende. Ele levantou o olhar, os olhos marejados. "Você fala como se não doesse." Eu sorri triste. "Dói,
e muito. Mas se não doesse, não seria amor, seria posse. Ele se aproximou, segurou minhas mãos com força e perguntou: "E se eu quiser ficar mesmo assim?" Eu respirei fundo e as lágrimas começaram a descer sem que eu pudesse impedir. "Então você deixaria de ser quem você é, Gabriel. E eu nunca quero ser o motivo que te faz desistir dos teus sonhos." Ele me puxou para um abraço longo, intenso, e ali ficamos, como se o tempo tivesse parado só para nós dois. A despedida aconteceu ao entardecer. O céu estava laranja, o mar calmo, e eu o acompanhei até o portão. Ele parou, olhou para mim e disse: "Você me ensinou mais do que qualquer professor. Me ensinou a ouvir o silêncio, a olhar de verdade e a acreditar no que sinto." Eu tentei rir, mas minha voz falhou. "E você me ensinou que o coração ainda pode florescer, mesmo quando o calendário diz que é tarde." Ele passou a mão no meu rosto e disse: "Eu queria te prometer que volto, mas talvez a vida não deixe. Então, se eu não voltar, me guarda num canto bonito da tua memória." Eu fechei os olhos por um instante, tentando segurar o choro. "Já te guardei, Gabriel. E não é um canto, é um jardim inteiro." Ele sorriu, aquele sorriso que misturava doçura e dor, e disse: "Adeus, Lúcia." Eu respondi baixinho: "Não, meu amor, não existe adeus para quem já ficou dentro da gente." Vi ele se afastar pela rua, a mochila nas costas e o vento brincando com o cabelo, até desaparecer na curva. Quando fechei o portão, senti que algo dentro de mim também partia, mas ao mesmo tempo, algo renascia. Os dias seguintes foram longos e silenciosos. O portão continuava pintado da cor que ele escolheu, o rádio ainda tocava as músicas que ele gostava e o cheiro dele ainda parecia morar nas paredes. Eu me ocupava com o jardim, com os livros, com o mar, mas nada preenchia o espaço que ele deixou. Até que uma semana depois o carteiro tocou a campainha. Era uma carta, escrita à mão, o nome dele no envelope. Abri com as mãos trêmulas e comecei a ler. "Lúcia, estou escrevendo do ônibus. Ainda não cheguei em Curitiba. A estrada é longa, mas o pensamento é leve, porque ele vai até você. Eu queria te agradecer por ter me ensinado o que é o amor de verdade. Aquele que não exige presença para existir. Se um dia sentir saudade, olha para o mar. Ele vai te dizer que eu estou bem. Com carinho, Gabriel." As lágrimas caíram sem que eu conseguisse controlar. Apertei a carta contra o peito e percebi que pela primeira vez a saudade não doía como antes. Era uma saudade bonita que trazia paz junto. O tempo passou e com ele veio o silêncio de novo. Mas agora, um silêncio diferente, cheio de significado. Uma manhã, enquanto regava as plantas, ouvi passos no portão. Era o Eduardo. Ele parecia mais velho, mais cansado, como quem carrega arrependimentos demais. Ficou em pé, hesitante, até que eu disse: "Entra, filho." Ele entrou devagar, olhou ao redor e comentou: "A casa tá igual, só você que tá diferente." Eu sorri. Talvez porque aprendi a ficar em paz. Ele baixou o olhar. "Mãe, eu vim te pedir desculpa. Eu fui injusto. Fiquei com raiva, mas era medo. Medo de te perder, medo de te ver sofrer." Eu toquei na mão dele e disse com ternura: "O amor e o medo são irmãos, Eduardo. Só precisam aprender a não brigar." Ele respirou fundo, com os olhos marejados. "Você amou ele de verdade, né?" Eu não hesitei. "Amei, filho, e continuo amando. Só que agora aprendi a amar de longe." Ele ficou em silêncio por segundos, depois me abraçou. Foi um abraço longo, cheio de perdão e de entendimento. À noite, sentei na varanda com o rádio ligado, o som baixo, o vento trazendo o cheiro do mar. Peguei a carta de Gabriel e reli por última vez, com o coração leve. Fechei os olhos e pude quase ouvir a voz dele dizendo que estava tudo bem, que o amor não tinha fim, só forma diferente. O mar parecia repetir as palavras dele em cada onda que quebrava lá fora. Fiquei ali por horas até o céu se encher de estrelas, e pela primeira vez em muito tempo, sorri sem dor. Entendi que a vida, por mais dura que seja, sempre oferece uma chance de recomeçar. Mesmo que o recomeço venha na forma de saudade,
Hoje, quando caminho pela praia, vejo o reflexo do pôr do sol na água e lembro das palavras que ele me disse, que algumas pessoas passam pela nossa vida só para nos mostrar que ainda sabemos sentir. E é verdade. Gabriel foi como o verão em um coração que já vivia no inverno. Ele chegou devagar, aqueceu tudo e depois partiu, deixando o calor suficiente para que eu nunca mais me sentisse fria. Eu continuo aqui, vivendo meus dias simples, cuidando do jardim e do mar, com a certeza de que o amor, quando é real, nunca vai embora. Ele só muda de lugar. E enquanto o vento sopra e o sol se põe, eu sorrio e digo para mim mesma: o coração não envelhece, meninas. Ele apenas aprende a amar com mais silêncio e mais verdade.